Porque é tão difícil sair de um relacionamento ruim, mesmo já tendo todos os sinais de que aquela relação já não funciona pra você. Eu acho que a parte mais difícil de se compreender e entender que a relação não funciona é, para além do sentir, se dar conta de que para sair daquela relação, você vai precisar abrir mão de coisas que você idealizou. E as nossas idealizações, elas fazem parte da construção da relação que a gente tem. Então, quando você começa a se relacionar com alguém, existe uma compreensão de mundo. Existem sonhos, existem desejos, existem vontades que você gostaria de ter com a pessoa. Você imagina o tipo de relação com ela. E é exatamente nesse lugar de imaginar o tipo de vida que tá, que quando o afeto passa e às vezes a relação perde o sentido, que se torna tão difícil abrir mão. É como se você resistisse a abrir mão de algo que fez com que você queira ou quisesse estar na relação, mas que hoje não faz mais sentido. E a gente se apega de diversos modos às nossas idealizações. E talvez esse seja o maior problema. A gente se apega muito mais à idealização do que a relação poderia ser, do esforço que poderíamos ter, e ler muito menos ou valida muito menos os nossos sentimentos. Claro que eu não tô dizendo que o sentimento é o melhor caminho pra você, porque o melhor caminho pra você é o caminho que você escolher. É o caminho que melhor fizer sentido, do qual você vai olhar e vai entender que é essa a questão que você tomou, é essa decisão que você tomou. Porque todos nós podemos tomar decisões. Mas a gente tem um trabalho muito no sentido de invalidar os nossos sentimentos. Porque racionalmente, a gente tem várias hipóteses sobre como aquela relação poderia funcionar. A gente começa a entender que às vezes o problema é não ter um dinheiro, a vida não ter acontecido do modo que gostaria, o álcool que a pessoa bebe, enfim, você começa a colocar o erro fora da relação. Quando às vezes no campo do afeto já não existe razões para você estar no relacionamento. Eu costumo pensar que os sentimentos, eles são algo extremamente poderoso pra gente se nortear dentro das relações. Porque dificilmente um sentimento, ele mente. A nossa mente cria diversas razões das quais a gente pode permanecer num relacionamento, mesmo estando infeliz. Mas o nosso corpo, ele tem um feeling, né? Ele consegue mostrar pra gente que talvez não esteja funcionando. E aí, é exatamente quando a gente entra nessa... Qual caminho trilhar, do qual a gente percebe que o nosso corpo não está respondendo sobre aquela relação, por outro lado a nossa mente não nos deixa sair, que a gente vai precisar integrar as duas coisas e olhar sobre a escolha que a gente vai fazer. Claro que os relacionamentos não são só afeto, não é só sobre como você se sente, mas como você se sente é imprescindível para as escolhas que você tem que fazer na vida. E é claro que é importante perceber que mesmo não tendo uma razão, por exemplo, essa pessoa é incrível comigo, mas nossa relação é boa, mas ela nunca fez nada de mal contra mim, ainda assim você tem o direito de não querer estar na relação, ainda assim é válido. Porque não se trata sobre as razões racionais, eu volto mais uma vez, as razões racionais podem te dar vários caminhos sobre como estar ou não estar nos relacionamentos. Contudo, se você é capaz de enxergar de fato seus sentimentos e começar a validar eles, melhor vai ser para você entender qual escolha você vai tomar. E isso diz respeito, muitas vezes, a abandonar as idealizações que a gente tem. Então, às vezes o relacionamento é um relacionamento tranquilo, é um relacionamento que é um pouco aquilo que você queria, mas você passou a se sentir infeliz dentro da relação. Aquilo perdeu o sentido de algum modo e você passa a viver uma espécie de sofrimento sozinha, que é o sofrimento de não conseguir expressar. Porque como você vai expressar pro outro que você sente que você deixou de amar? Como você vai expressar pro outro que você tá percebendo que aquela relação não faz mais sentido? E aí você começa então a vivenciar um processo de luto sozinha dentro de si mesma. E esse processo, ele é dolorido, ele é solitário, porque você não pode compartilhar a sua dor, porque a sua dor implica em, às vezes, ter que tomar alguma decisão sobre aquilo. Porque se você chega para outra pessoa e comunica, então às vezes vocês vão ter que fazer alguma coisa sobre. E às vezes não há nada que deva ser feito, com exceção do fato de deixar que as coisas aconteçam do modo que porventura tem que acontecer. Claro que eu não tô dizendo que se você atravessar o fim de uma relação dentro de uma relação, você não deva dizer pra pessoa sobre como você se sente, né? Mas é importante perceber também que uma vez que você diz pra pessoa, será realmente que você tá segura dizendo isso? Será que é seguro informar pra pessoa que você não tá feliz? Porque no Brasil, principalmente com o histórico de violência contra as mulheres que a gente tem, é importante perceber que nem sempre colocar as cartas à mesa e dizer pra pessoa que você não tá feliz é o melhor caminho, uma vez que
possa ser que esse homem ou essa mulher, enfim, quem que você se relaciona, entenda que você não querer estar na relação é algo inadmissível e tente contra a sua vida. É importante perceber que, se tratando no recorte de gênero, né, a gente precisa tomar algumas medidas de cuidado para a nossa vida, uma vez que nem sempre o parceiro vai aceitar um término de uma relação. Então é importante você começar a compreender o que você está sentindo e ver quais são as pessoas e os recursos para sair dessa relação sem que você se coloque em risco, porque é um risco. Infelizmente, ainda, sair dos relacionamentos não é a par de igualdade para todas as pessoas. Então, uma vez que não é igual, você precisa compreender quais são os caminhos e os recursos que você pode tomar para sair de uma relação de modo mais seguro. E uma vez que você entende que a relação não faz mais sentido e que você vai precisar procurar os caminhos para sair dessa relação, é importante você perceber e fortalecer egoicamente quem você é. Por quê? Porque uma vez que a pessoa começa a entender que você não quer mais estar na relação, uma vez que você comunica, uma vez que você noticia isso, é possível que ela possa fazer o caminho de fazer com que você fique na relação, muitas vezes pela força, muitas vezes pela manipulação, muitas vezes por razões econômicas. Então, sobretudo, quando você conclui que a relação não faz mais sentido e que você deseja sair do relacionamento, você precisa criar estratégias para conseguir fazer isso de modo mais seguro, sem entrar numa perspectiva de manipulação do outro, porque, claro, isso pode existir. As pessoas podem utilizar a ideia de que você está me deixando e eu não vou aceitar, como se de algum modo o fato de você não querer estar no relacionamento te tornasse uma grande vilã e esse fosse o grande problema da sua vida. Então é importante perceber que é claro que para terminar relacionamentos teremos que às vezes sair do lugar de bons moços e fazer cortes necessários, e isso não vai nos tornar pessoas ruins. Contudo, é importante perceber que a gente não está nesse caminho sozinho e que a outra pessoa pode não responder do modo que gostaríamos. Por isso, principalmente se tratando de mulheres, é preciso estar minimamente segura sobre como terminar o relacionamento. E essa segurança às vezes fala sobre o fortalecimento da escolha, ou seja, pensar muito bem a escolha antes de comunicar. Fala sobre se reunir com mulheres ou outras pessoas que podem lhe dar apoio nesse processo. Se organizar economicamente para fazer essa escolha, porque, sobretudo, a gente precisa resguardar o direito da nossa existência dentro das relações. Isso talvez seja a parte mais importante. Então, caso você esteja passando por um processo de término de um relacionamento, caso você tenha vivenciado entendendo que aquilo não faz mais sentido, dê uma olhada se essa decisão é essa mesmo. Faça isso com calma e faça isso da melhor modo possível. Porque a sua vida é a coisa mais importante. E a sua vida merece cuidado, merece respeito, merece atenção. Eu acho que é isso. Eu fico por aqui. Eu espero que esse vídeo faça sentido pra você. A gente se vê numa próxima oportunidade. Foi um prazer te acompanhar nessa sessão. Informações sobre atendimento, o link é abaixo. Informações do nosso guia de autoconsciência, o link é abaixo. Informações da nossa rádio, né? O nosso podcast, Eu Não Preciso de Terapia, o link é abaixo. A gente se vê na próxima sessão. Um beijo e até mais. Tchau!